Olá, boa noite. Boa noite a todos. A gente está começando aqui mais uma live. Toda quinta-feira a gente tem uma live com um assunto de interesse daqueles que são ansiosos ou que querem aprender mais sobre ansiedade, né? Então, o tema que eu sempre falo é sobre ansiedade, como a gente lidar com esse sentimento, com essas mudanças que a gente não consegue muitas vezes nem nomear, a gente só consegue sentir, né? Então, eu vou só aguardar um pouquinho para a gente esperar algumas pessoas, ok? Deixa eu ver aqui. Diz como é que você tá por aí, se tá me ouvindo, se tá chegando o som por aí, tá certo? Se tá tudo ok. Se tiver, coloca aí uma mãozinha, tá bom? Pra gente começar sem problema, né? Se tiver, ajusta aí. Para eu ajustar aqui o áudio, você também ver como é que pode melhorar, tá bom? Deixa eu ver aqui. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode perceber se a nossa ansiedade ela está saindo um pouco daquilo que é esperado, daquilo que é normal, daquilo que a gente considera como normal e o que é quando ela começa a passar para um nível que já aponta para alguma doença ou algum transtorno ou algum sinal de que a gente precisa de ajuda. A ideia da nossa fala, da conversa dessa live hoje é essa, tá ok? E a gente está nesse contexto ainda, né, de isolamento social, que trouxe muito sofrimento para a gente tem que lidar com toda essa realidade nova, né, de ficar dentro de casa, evitar sair apenas se for muito necessário, e a gente passou a trabalhar de outra forma, viver de outra forma, todos dentro de casa, grande parte do tempo, com aulas remotas, com trabalho remoto também, não é isso? E tudo isso trouxe para a gente muita ansiedade, não é isso? Então, esse é o nosso contexto de hoje. A gente está hoje em 24 de setembro de 2020. Então, a nossa realidade ainda hoje é de... O Brasil está alcançando uma estabilidade aí, né, nos casos do coronavírus, mas ainda todos muito preocupados sobre se a vacinação vai acontecer, quando vai chegar essa vacina, se a escola ela vai receber agora. Algumas escolas já estão abrindo, os pais com medo de enviar os estudantes para lá também. Então, esse é o momento que a gente está vivenciando agora, né? E aí a gente fica pensando nesse contexto e nossos sentimentos, né? Como é que estão nossas emoções, nos nossos sentimentos diante dessa realidade, né? Como é que você está? Você está mais tranquilo? Você está mais ansioso? Mas de fato a gente viu que os casos de ansiedade eles meio que dobraram. Vi uma pesquisa aí de maio para agosto, né? Os casos de ansiedade dobraram, né? E não é por menos por conta dessa situação atual que a gente vive. E a gente nunca ouviu tanto falar sobre ansiedade, medo, né? E morte diante dessa situação. Essa é a nossa grande dificuldade que a gente precisa lidar, não é? Estamos lidando com perdas de trabalho, perdas de vidas, né? Que é o mais importante. Mas muitos perderam seus trabalhos, perderam a liberdade, né, até máscara a gente precisa usar hoje para respirar. Então, todos os dias a nossa grande pergunta é quando isso vai passar, não é verdade? Pelo menos essa é a pergunta que eu faço e escuto de muitas pessoas. Até quando isso vai continuar? Né? E a gente precisa, então, saber lidar com esse momento de dificuldade. E a gente pergunta, poxa, será que nesse contexto é possível viver sem ansiedade? Né? É possível a gente lidar com o nosso trabalho, com a nossa família, com nossas questões pessoais, né? Fazer escolhas, tomar decisões. Será que a gente consegue e pode fazer isso sem ansiedade? É possível viver sem ansiedade?
Inclusive, essa semana eu coloquei um vídeo falando sobre isso, sobre ansiedade zero. Né? Alguns profissionais, eles estão lançando, eu acho que foi um curso que eu ouvi de alguém que lançava e dizia ansiedade zero. E eu fiquei pensando, será que é possível a gente zerar a ansiedade? Será que é possível a gente viver sem estresse? O que é que você acha disso? Será que a gente pode viver sem estresse nesse mundo? Né? Mesmo após pandemia, né? Será que a gente consegue viver sem estresse? Né? Então eu falei um pouco nesse vídeo e dizendo meio que quase impossível essa realidade, né? A gente não consegue viver sem estresse, porque só o fato de a gente abrir nossos olhos, receber uma luz, a luz, né, que entra na nossa retina, só o fato de ele estimular as células do globo ocular, isso já significa estresse. Ele está saindo de um estado, né, confortável ali e está reagindo a um estímulo externo. Então a gente não consegue viver sem estresse. Agora a gente precisa dosar um nível de estresse. A gente precisa saber dosar esses níveis de ansiedade. Perceber quando a gente está sofrendo por causa de uma ansiedade, de situação estressante, situações que a gente passa durante a nossa vida toda, né? Os infortúnios, as turbulências que a gente passa, né, na nossa vida, e perceber se a gente está perdendo aí esse equilíbrio que a gente precisa ter entre um nível ótimo, bom de estresse que a gente precisa todos os dias para trabalhar, para sobreviver, e quando esse nível ótimo ele passa a ser um nível desgastante demais, né, que nos consome diariamente, e isso vai trazer prejuízo para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, viver sem ansiedade não é possível. E quando a gente fala de ansiedade também, a gente sempre associa a doenças. Se eu falar aqui de ansiedade, talvez antes mesmo de você me ouvir, talvez você pensou em transtorno de ansiedade, você pensou em síndrome do pânico, você pensou em fobia, em medo, você pensou em pensamento acelerado, muitas vezes, né, você pensou em insônia. Então, muitas vezes, o termo ansiedade ela traz tudo isso, suscita tudo isso em nós, né? Mas a ansiedade em si ela não é uma doença. A ansiedade em si ela não é um problema, né? A ansiedade ela é uma reação normal do nosso organismo a estímulos que são percebidos, né? Como perigosos, por exemplo, ou como a tomada de decisão. A gente precisa se posicionar, se a gente corre de um perigo, se a gente foge, né? Se a gente enfrenta esse perigo. Então, o nosso corpo ele nos prepara todos os dias para essas tomadas de decisões. Então, as descargas de hormônios, de adrenalina, né? Cortisol, nosso organismo, por mais que a gente fale dos efeitos negativos dele a longo prazo, de uma forma desregulada, mas eles são importantes para que a gente possa tomar essa decisão rápida no nosso dia a dia, né? E passar bem por ela. Então, as reações emocionais que a gente fala quando a gente está ansioso, né? Quando a gente está preocupado, uma insônia, um pensamento recorrente, né? E naquele assunto, o coração batendo mais rápido, uma sudorese que acontece muito frequentemente, né? Uma insônia, tudo isso ela faz parte desse processo, sim. Né? Então imagina, você vai fazer uma prova no dia seguinte, você vai fazer uma viagem longa onde você vai dirigir. Então a gente precisa de um certo nível assim, de estresse para que a gente se concentre, para que a gente tenha atenção naquela prova, para que a gente, antes de fazer a prova, a gente estude, a gente selecione o que é mais importante, não é? Então, todo esse processo de preparação para uma prova, de preparação para uma direção, né, como que eu dei o exemplo aqui, que a gente vai dirigir, fazer uma viagem importante, vai ao médico no dia seguinte, a gente vai dormir, fica com aquele pensamento, eu não posso perder o horário, eu tenho que acordar cedo para fazer uma prova, para ir ao trabalho, resolver um problema no trabalho, por exemplo. Então, nosso organismo ele precisa de um nível ideal de estresse, né, para desempenhar bem esse trabalho. Então, o estresse por si só, ele não é um problema, né? Sentir o coração disparar antes da apresentação de um seminário, por exemplo, né, de uma palestra, antes de fazer uma live, que como eu estou fazendo, isso tudo ela diz respeito de mudanças no nosso organismo para nos preparar, para nos concentrar, por exemplo, eu vou estar com a atenção focada, a concentração também, eu preciso lembrar do que eu vou falar, como eu estou fazendo para você aqui agora. Então, um nível de estresse é importante. A gente precisa disso para que a gente se concentre, como eu tenho falado aqui agora, né? A mesma coisa como a gente pensa, eu estou andando numa rua deserta à noite, voltando para casa, né, sair de uma festa, por exemplo. Eu estou numa rua deserta, escura,
Então, claro que eu vou ter aquele sentimento de quê? De medo. Uma rua onde tem pouca iluminação, tarde da noite, quem não sente medo de passar por esse lugar ali, né? Então, de fato, eu vou sentir o coração bater, eu vou estar mais atento a sons, né? Eu vou me assustar mais com alguma sombra, algo que passe rapidamente ali. Por quê? Eu vou me preparar para se aparecer alguém, um ladrão, alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão. Né? E se aparece um animal estranho, por exemplo, contra mim nesse momento, ou até um ladrão que me aponte a arma, então meu corpo vai reagir naquele momento, aquele impacto ele vai sofrer, não é? Aquele medo de súbito ali que aparece um ladrão, por exemplo, com a arma. Então, algumas pessoas congelam, algumas pessoas param, né? E não tem reação. Outras pessoas elas vão correr, outras pessoas elas podem começar a tremer ali e a chorar. Outros vão reagir e brigar com aquele ladrão. Então, esse medo que aconteceu naquele momento, né? Meu coração bater rápido, sentir o calafrio, perder a cor da pele até, né? A gente fica pálido, com a boca seca. Tudo isso nosso organismo se prepara para a gente lidar com essa situação de perigo. E isso vai me ajudar a tomar uma decisão, se eu corro, se eu fujo, né? Então é bem interessante a gente perceber então que a ansiedade ela não é um problema inicialmente, né? A ansiedade ela é funcional. Ela nos ajuda com um estímulo assim, para a sobrevivência, ela é imprescindível para a nossa sobrevivência. Então, o medo, por exemplo, ela pode determinar, né, como ele pode ser servido para nos guiar e nos proteger em situações. Por exemplo, para atravessar uma rua, eu tenho que ter medo, né? Se eu não tiver medo, o que acontece? Eu vou passar ali sem olhar para um lado direito e lado esquerdo e algum carro pode bater em mim e eu vou morrer. Então, o medo ele nos ajuda a sobreviver. Ele é um instinto, é como um instinto, né, de sobrevivência para nós. A gente ensina a criança a não colocar o dedo na tomada, a não tocar no fogo. Né? Então, o medo, às vezes até de tomar algumas decisões, né, a gente tem medo de errar sobre o que na tomada daquela decisão. Então, o medo ele nos protege de um perigo também. Não é isso? Então, se a gente não tiver medo, a gente pula de um apartamento, a gente, numa altura ali, a gente se arrisca, né? A gente pode, como eu falei, é um medo que nos faz o quê? Colocar câmeras nos nossos muros, por exemplo. Quer dizer que essa pessoa ela está doente? Não, ela está com medo dos assaltos. São tantos assaltos hoje, ladrões que estão por aí, que ela precisa se cuidar, né? Então, você vê que a ansiedade, nesse sentido, o estresse, né, que é desencadeado, que desencadeia esses sintomas aí da ansiedade que a gente sente, tanto físicos como mentais, né, na mente, do pensamento, como o medo que a gente viu aqui, o pensamento recorrente, né, como eu falei para você, em situação que eu tenho atividades programadas para o dia seguinte, planejamento, às vezes a gente não consegue dormir à noite. Aquele pensamento daquele compromisso, ele vem para a gente durante a gente no travesseiro, né? Então a gente não consegue dormir tão bem, a gente acorda várias vezes à noite, alguns, né? Mais do que outros. Eu acordo muito, mesmo colocando despertador, mas eu tenho medo de perder. Eu fico preocupado em perder aquele compromisso. Então esse pensamento ele nos ajuda a nos preparar, não é isso? Então veja que a princípio não é um problema. Agora a gente precisa pensar quando essas sensações aí, elas ultrapassam a normalidade. Quando ela começa a se tornar patológica, como ela começa a se tornar um problema que precisa de ajuda, né? E aí era sobre isso que eu queria falar com você essa noite também, para que a gente perceba quando esses sintomas aí de ansiedade, que eu comentei alguns com vocês, elas começam a se tornar mais perigosos, não é isso? Então, quando é que a gente vai pensar nisso, né? E aí, quando o medo, como o pensamento acelerado, né, com essa taquicardia, ela começa a nos atrapalhar. E aí sim a gente fala de alguns transtornos de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade ela vai muito além do que essa preocupação que a gente tem normal do nosso dia a dia. A gente se preparar para um trabalho, a gente se preparar para uma palestra, é o medo de que alguma coisa aconteça por conta da violência que está aí. Então, o transtorno de ansiedade ela vai além disso. Ela apresenta sintomas muito mais frequentes e que permanecem por muito tempo.
Então a gente precisa pensar no transtorno de ansiedade como com esse grau muito além do que a gente percebe no dia a dia, na normalidade da gente. Não é isso? Então, vamos pensar aqui. A gente falou sobre essa ansiedade normal do nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa trabalhar, quando a gente precisa se preparar para fazer uma palestra, quando a gente precisa estar numa live, por exemplo, como essa, pensar antes, pensar da melhor forma para que a gente evite erros, né? Para que você erre no trabalho, a gente veste a camisa do trabalho nesse sentido. Não é preciso ir para o trabalho, eu sei qual é o meu papel lá, você tem que saber qual é o seu papel, não é isso? E isso gera ansiedade que é normal, que a gente precisa para o dia a dia. Não é possível viver sem ansiedade. Não é possível viver com ansiedade zero, não. Mas esses sintomas eles podem se tornar um transtorno. Quando a gente vive de forma muito mais intensa, frequente e com muito mais tempo com sintomas, né? Como a gente chega a um nível de estresse e além do ideal, quando esse estresse ele começa a causar desgaste na gente, né? Então, por exemplo, quando é que a gente poderia procurar ajuda no caso de uma ansiedade que está indo além da normalidade? Quando a gente se sente, por exemplo, incapaz de trabalhar. Quando você não consegue desempenhar o seu trabalho da forma que deveria ser, né? E a gente pensa no estresse do trabalho. Existe até um termo que se chama burnout, que fala de estresse do trabalho. Vamos pensar hoje, como é que estão os professores hoje? Dentro de casa, tendo que lidar com o home office, né, com o trabalho remoto dentro de casa, com as crianças dentro de casa também, separando, não tem como separar a vida particular do trabalho, é tudo junto, né? A sala que antes era para o almoço, para a sua vida privada, hoje ela é dividida com o trabalho, né, ter que dar aulas para seus alunos, e também as crianças, se ela tem, né, se tem filhos ou não, no meu caso eu tenho 2, e a gente está aqui todos os dias, trabalhando o espaço público, no caso que seria de trabalho, hoje está dentro da nossa casa. Isso gera mais ansiedade? Gera. O professor, por exemplo, teve que aprender a dar aulas online, que não era a nossa realidade. A maior parte dos professores não sabiam como fazer isso. E tiveram que aprender. Tiveram que aprender como manusear telefone, celular, tiveram que aprender como usar aplicativos para editar vídeos. Imagina tudo isso em pouco tempo. Então, gerou muita ansiedade, sim. Mas não só eles, né? Profissionais de saúde que estão na ponta, por exemplo, lidando com a vida e a morte, tendo a responsabilidade com aquela pessoa, né? Uma administração de uma medicação pode levar à morte. E hoje o perigo de se contaminar, né, com o coronavírus. Então, são exemplos de trabalho com policiais militares, que todos os dias têm que estar preparados para estarem alerta, né? Então, veja, esse exemplo que eu dei sobre você estar na rua e de repente aparece alguém, né, e à noite com a arma na mão e você precisa saber se corre, se luta, o que é que acontece. Então esse mecanismo de disparo de hormônios, adrenalina, cortisol, para que você possa tomar a melhor decisão. Imagina um policial militar que está todos os dias nas ruas, né, lidando com perigo, colocando sua vida em perigo para salvar outros, né? Assim como outras profissões, o desgaste de todos os dias. Então, todos os dias ele vai se submeter a esse nível de estresse. Todos os dias ele vai estar em alerta, como nós estamos no trabalho, né? Mas há profissões que têm um desgaste maior do que outras, isso é claro, né? Quem está como empresário, por exemplo, hoje ele tem um grande nível de estresse também. Então, quando eu percebo que eu preciso buscar ajuda, né? Quando eu começo a me tornar incapaz de trabalhar. Né? É aquele policial militar hoje que está num nível de estresse, por exemplo, que eu estou dando aqui, que não consegue distinguir nem quem pode ser vítima e quem pode ser um agressor na rua, né? Que atira antes de perguntar, antes de ter uma certeza de alguma coisa. É aquele profissional de saúde que está colocando sua vida ali em risco todos os dias e passam horas, plantões e mais plantões, acordados, né? Muitas vezes em mais de um hospital, em mais de uma unidade de saúde, porque precisa, mas está colocando sua vida em risco e chega um momento que ele não consegue mais dormir, que ele está cansado, ele está desgastado, né? E começam a surgir outras doenças disso aí, né? Então, se a gente começa a perceber que a gente está incapaz de trabalhar, a gente não consegue trabalhar nem produzir da mesma forma, né? A gente não tem mais uma vida social. Antes você tinha alguma atividade fora com os amigos, você gostava de dançar,
você praticava algum esporte, você praticava alguma arte, dança, cantar, tocar, né? E de repente isso aí começa a perder o sentido para você, né? Você prefere ficar em casa pensando e sofrendo, né, com esses sentimentos de desgaste no trabalho que você não consegue lidar, você não se sente a mesma pessoa. O seu humor começa a mudar. Você começa a se tornar mais depressivo, pensando em dificuldades todos os dias. Então, o primeiro ponto foi quando a gente começa a se sentir incapaz de trabalhar, e esse segundo é a gente começa a perceber, descobrir, né, que a gente não tem mais uma vida social. A gente começa a perder o prazer que tinha antes, né? A gente começa a perceber um outro ponto, quando a ansiedade começa a se transformar num transtorno, quando a gente tem problemas também nas relações estáveis, nas relações amorosas, né, com o cônjuge, ou com o namoro, ou com as amizades, não é isso? A gente muitas pessoas finalizam um relacionamento, não conseguem manter relacionamento, se tornam instáveis, problemáticas, irritadas. A palavra certa seria essa, talvez mais irritadas. Qualquer coisa é motivo para uma discussão. Então você não está conseguindo manter o amor, viver o amor, nem sentir esse amor. Então é um sinal de que a gente pode estar com um nível de ansiedade exacerbada, precisando de ajuda, né? Quando esses sintomas, eles também são muito fortes e debilitantes e que tem sempre uma frequência. Então a gente fala assim, que geralmente para ser um transtorno de ansiedade, a gente tem que ter pelo menos 6 meses desses sintomas mais graves acontecendo. Né? Isso, então, quadros de insônia, de palpitação do coração, de taquicardia, coisas assim que permanecem por muito mais tempo. Elas precisam de cuidado. Tem pessoas que elas começam a ter tanto medo que evitam até sair de casa ou viajar. E quem trabalha com viagens e tem medo de viajar, isso se torna o quê? Um problema, não é isso? Então, fica aí assim, essa dica, né? Quando a gente começa a se sentir incapaz de trabalhar, incapaz de ter uma vida social, debilitado nisso, né? Nas nossas relações não são mais estáveis, eu não consigo me perceber bem nas relações, eu não consigo amar, nem dar amor, né? Ou nem receber esse amor, e começo a me isolar em casa. Isso chama a atenção para a gente. E aí eu queria falar um pouco assim da minha história pessoal, né? Quem já me conhece mais de perto, ou aqueles que já viram algum vídeo meu eu falar sobre isso, eu não tenho problema em falar nessa situação, mas na minha relação pessoal assim, com a ansiedade, sempre tive uma aproximação com isso, né? E eu queria trazer um exemplo para você perceber dessa exagero da ansiedade que eu estou trazendo aqui para que a gente busque ajuda. Né? Quando eu fazia faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista com qualquer coisa que eu fizesse, né? Seja em trabalho em casa, seja no trabalho, fora. Eu sempre fui muito perfeccionista e preocupado em fazer o melhor, né? Então eu tinha isso comigo. Não precisava que outros dissessem como eu tinha que fazer, né? Se eu sabia o que tinha que fazer, eu queria fazer da melhor forma, né? E a gente sabe que quem é perfeccionista sempre acha que tem alguma coisa para melhorar. A gente nunca acha que está bom o suficiente, né? Então, assim, na faculdade eu sofri um bocado por conta disso, né? Eu pagava várias cadeiras aí por período e na faculdade, como eu me formei minha graduação foi numa universidade federal, a gente tinha aulas pela manhã e aulas à tarde. Era diuturno, né? Então tinha um grande problema aí, porque eu tinha que pagar algumas disciplinas pela manhã e à tarde. Às vezes ficava um espaço tremendo assim, de manhã para a tarde, mas eu tinha que ficar lá, porque a faculdade era 2 horas de distância da minha casa. Então não tinha como, era muito difícil, né? Poderia até fazer, mas sair da faculdade, ir para casa e depois da casa voltar à tarde era muito complicado, porque eu não tinha, no início aí, quando comecei a graduação de psicologia, não tinha carro, então tinha que ser o quê? De ônibus. Então isso gerou para mim muito desconforto, muito cansaço. Eram 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Eu tinha 2 turnos, geralmente na semana, eu acho que talvez umas 3 vezes na semana, para cumprir na faculdade, com várias disciplinas. Né? Quem sabe psicologia tem muita leitura, muito trabalho em grupo. A gente precisa fazer muita discussão em grupo, né? E isso exige muito da gente.
né? Fazia, além disso, um curso de música à noite, então eu tinha que me desdobrar em 3 turnos. Havia momentos que eu dormia até na casa do meu irmão, que era na metade do caminho, para não ter que ir para minha casa, em outro bairro. Eu ficava na casa dele para no dia seguinte já chegar cedo na faculdade para não perder nada. Então eu acordava muito cedo pela manhã, geralmente próximo ali das 5 da manhã, ou antes, né? Muitas vezes 4h30, e dormia muito tarde, porque por conta desse curso à noite eu tinha que fazer esse sacrifício, né? Então acordar, dormia muito tarde, me alimentava mal. E o que é que aconteceu com isso tudo? Onde é que eu ia chegar? Chegou um momento que eu me senti esgotado, físico e emocionalmente. Esgotado, que como eu começou a aparecer ataques de pânico. Eu nunca havia sentido isso, nunca havia percebido, nem entendido. E eu passei na prática o que é ter ataques de pânico, né? De repente, durante uma ida para a faculdade, no ônibus, eu senti um desconforto muito grande, né, no peito, o coração parecia que ia sair pela boca, né? E o suor, muito suor, e aquela agonia, né? E eu disse, pronto, eu vou desmaiar aqui agora e eu vou morrer. E o pior, ninguém me conhece, ninguém sabe onde eu moro e como é que vai ser. E o coração disparado, né? E eu comecei a focar ali naquele sentimento meu de dizer, não, vamos respirar aqui. Eu respirava profundamente, tentando não pensar naquele sentimento, que era muito difícil não pensar, né? Porque a gente sente isso, né? E aí foi a primeira crise foi muito difícil, né? Eu não cheguei a ser socorrido, que a maioria das pessoas são socorridas, né? Mas depois disso ficou uma continuidade ao ponto de eu ter medo de sair de casa. Como aconteceu no ônibus, o ataque, né, esse momento aí, esse episódio, eu fiquei com medo de pegar ônibus, de entrar no ônibus e ter um novo ataque. Isso é muito comum, das pessoas ficarem em casa e evitar sair, né? E se você sente isso, se você já teve ou conhece alguém, você sabe como isso é desagradável, né? A gente tem até a sensação, às vezes, de que a gente se desconectar conosco mesmo, né? E tem explicações para isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas essas crises, esses ataques, eles continuaram comigo por um tempo. E tudo isso tinha a ver com a rotina que eu estava levando, né? Estou contando essa história pessoal para que você perceba que muitas vezes é preciso a gente desacelerar. E como eu era perfeccionista, eu tentava dar conta de tudo, tentava fazer o melhor que eu podia, né? E não há nenhum problema com isso, mas eu assumi um peso muito grande, né? E minha vida estava com muita carga, né? E aí eu precisei fazer uma mudança. Mas até que eu entendesse isso, levou um bom tempo. Então esses ataques aí, né, aconteciam, esses episódios de pânico aconteciam na sala de aula, aconteciam no ônibus, né? E em casa, né? Eu não contei para ninguém, eu omitia isso, eu tinha vergonha de falar que eu estava passando por esse problema. E talvez você sinta isso e também tenha vergonha, você não sabe com quem falar e não sabe como falar. Eu entendo você, né? Eu sei exatamente o que é isso. E é por isso que eu escolho falar desse tema e trabalhar com pessoas que lidam com ansiedade, porque eu sofri ansiedade. Eu percebi o momento onde eu precisava, de fato, fazer mudanças ali para a minha vida, né? Então veja que aconteceu isso no momento de muitas atividades, que eu estava correndo demais, me alimentando mal, dormindo mal, dando conta de muita coisa. E aí eu precisei fazer algumas mudanças, né? Outra coisa que foi boa para mim nesse momento foi que a universidade entrou em greve. Foi uma greve de 3 meses. Eu acho que isso fez uma grande diferença para mim também. Foram 3 meses sem aulas e aí eu pude, de fato, desacelerar. Não tinha outro jeito, né? E a grande mudança foi essa. Eu passei a dormir melhor, né? Eu comecei a regular melhor meu sono. A alimentação também foi fundamental, porque eu comia muito sanduíche, né? Quem é estudante sabe disso. A gente precisava, às vezes, ficar sem almoço, era uma correria muito grande e eu paguei um preço por isso, né? Então, assim, o que a gente pode pensar na prática, né, com relação a esse momento aí? Então, a gente viu que a sensação de ansiedade, quando a gente precisa buscar ajuda, ela é uma forma desproporcional ao problema, né? Veja que, embora eu já tinha um nível de ansiedade ali, minha vida já era muito diferente não, já era muito cobrado de mim todos os dias, né? Ao ponto de eu ter esses ataques de pânico aí durante o caminho da minha história,
E isso foi um grande diferencial para mim, né? Perceber esse momento que eu precisava parar. E de repente, uma dica que eu dou para você é essa, né? Se você está tendo sintomas que são desproporcionais, ou seja, ter insônia recorrente sem muita justificativa, né? Até uma crise de pânico ela não tem justificativa, né? Alguns dizem que ela é como uma tempestade em meio a um dia de sol, né? Um trovão no meio de um dia bonito de sol, né? Ninguém vê uma tempestade no trovão em dia de sol, né? Tem que ver chuva, nuvem, né? Isso. Mas aí um ataque de pânico desse é algo desproporcional, a gente não percebe por quê. A gente simplesmente sente isso aí. Olá, boa noite para você que está chegando agora, né? Boa noite para você. A gente está aqui falando quando a gente precisa buscar ajuda, né? E quando a gente percebe que a nossa ansiedade está ficando fora de controle. Então, eu vi que a Alves Josiara entrou agora. Boa noite. Então, a gente está caminhando já um pouco aqui para a finalização, né? Então, a gente viu aqui que a ansiedade, ela é normal. A ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. É uma reação do nosso organismo diante de situações estressantes. A gente precisa dela para trabalhar, para apresentar um trabalho, por exemplo, né? Mas essa ansiedade, ela pode sair do que é ideal. A gente pode começar a sofrer muito mais diante de situações que se apresentam para a gente, né? No trabalho, por exemplo, a gente falou um pouco aqui de vários tipos de trabalho, né? De profissionais de saúde, professores, policial militar, algumas profissões que desencadeiam muito estresse e é preciso muita atenção no estado de alerta. Então, um nível de estresse normal é esperado, é aceito, mas estar diante de situações estressantes todos os dias, várias vezes durante o dia, isso vai trazendo um desgaste para nós, né? Então, eu dei meu exemplo aqui de quando eu percebi que a minha ansiedade ela estava além do normal, né? Isso quando eu estava lidando ali na faculdade, com muita pressão, com muito trabalho, me alimentando mal, acordando cedo, dormindo tarde, e aí eu percebi que minha ansiedade ela estava saindo daquilo que era a normalidade, né? Então, sintomas que permanecem por muito tempo, normalmente mais de 6 meses, e são muito intensos, né? Por exemplo, crises, quando a pessoa que começa a perceber e desencadear crises, né? Episódios de pânico, isso é um sinal muito claro que precisa, assim, de ajuda. Quando a gente está com uma insônia recorrente e a gente não consegue lidar mais com isso, não consegue dormir. Mudanças bruscas, né, de humor. Quando a gente não consegue trabalhar da mesma forma, incapaz de trabalhar, não é isso? Nossas relações estão desgastadas, a gente não consegue manter um nível de humor, a gente não consegue manter as nossas relações sociais por conta dessas dificuldades que a gente não está conseguindo lidar. É sinal de que a gente precisa, sim, buscar ajuda, né, para esses comportamentos que está atrapalhando, né, a nossa vida. Esteja atento, então, a esses sintomas e as mudanças de comportamento. Eu queria trazer um dado aqui bem interessante que eu achei, que fala que os estudos têm demonstrado que cerca de 70%, veja só, 70% das pessoas que sofrem com ansiedade não fazem tratamento ou recebem inadequadamente. O que quer dizer se recebe inadequadamente? Muitas vezes escuta de alguém, essa medicação para mim foi boa, toma isso aqui, né? Então procura ajuda com alguém, conhece alguém que trabalha no posto, que consegue para ela, e isso não é a melhor forma de lidar com a ansiedade. A gente tem que procurar ajuda, tem. A gente precisa perceber esses sentimentos, essas mudanças de comportamento em nós, mudanças de humor, estar atento às sensações físicas, né, sintomas que estão se exacerbando, exagerando, e a gente precisa buscar ajuda. Onde buscar ajuda? A gente pode procurar um psiquiatra, a gente pode procurar um psicólogo, um profissional aí da saúde mental, né, para verificar se você tem um histórico, algo biológico que possa estar desencadeando essa ansiedade mais do que o normal, né? Há doenças que desencadeiam mais ansiedades que outras. Há medicações que podem desencadear também mudanças de comportamento, mudanças de humor. Então, é preciso a gente buscar ajuda com quem pode ajudar de fato. E aí a gente lembra que a ansiedade, quando ela não é tratada, ela pode debilitar muito a vida das pessoas, como a gente tem visto aqui e falado por conta dos sintomas, né? Então, quando a gente não trata a ansiedade,
é muito comum ir desencadeando outras situações, outras doenças. Por exemplo, pessoas que têm ataques de pânico, né? Elas tendem a ficar em casa, elas têm medo de sair, porque se acontecer de ter um novo ataque na rua, e aí, quem vai me socorrer? Quem vai me ajudar? Né? Eu passei por isso, como eu falei para você, que estava me ouvindo aqui, eu tive ataques de pânico no ônibus, e aí fiquei com medo de pegar o ônibus, né? Mas eu tinha que pegar o ônibus porque eu não tinha carro ainda e tinha que ir para a faculdade. Mas é uma realidade, se a gente não busca ajuda, essas coisas elas vão se agravando. Muitas vezes a pessoa, para evitar um sofrimento, ela vai buscar ajuda em outras áreas, elas começam a usar drogas. Eu conheço pessoas que, para aliviar o sintoma da ansiedade, faziam uso de droga. Uso exagerado de álcool ou de cigarro, né, para sentir um certo alívio, se não é uma outra coisa mais grave, como depressão, né, porque a pessoa começa a se isolar em casa. Vamos pensar nesse período aí que a gente está vivenciando, né, de isolamento social. Diante de tanto medo, as pessoas estão dentro de casa e algumas delas começaram a desenvolver um quadro de mais ansiedade ou até de depressão. Essa é uma realidade que a gente tem vivido hoje, né, infelizmente. E até uma incapacidade de trabalhar, né? Então a pessoa começa a se isolar, ela começa a evitar coisas que faziam anteriormente e a gente percebe a ansiedade e a depressão juntas aí nesse contexto que eu falei, né? A ideia aqui hoje não é a gente passar por quais são os transtornos de ansiedade, eu não vou dar aula sobre isso, né? A ideia hoje é a gente perceber quando buscar ajuda para a ansiedade, né? E então era esse o recado que eu queria dar para você. Se você chegou agora, né, se não pôde estar no início, mas eu convido a você a me acompanhar aqui, tanto no Instagram, como na minha página do Facebook e no YouTube também eu estou subindo essas lives e hoje vão estar nesses 3 canais, YouTube e Instagram. E minha página no Facebook é Psicólogo William Santos, né, o mesmo nome para o YouTube e aqui no Instagram. Eu vou deixar isso aqui gravado, se você chegou depois você pode olhar lá no início, tá certo? E me acompanhar durante a semana, eu sempre estou falando e dando dicas, trazendo uma conversa, né, sobre como a gente pode aliviar a ansiedade, né? E a gente fala dos sintomas de ansiedade, do medo, da insônia, o pensamento acelerado, né? Esses sintomas que são tão frequentes, disso que pode se transformar num transtorno, né? Mas a ansiedade em si, que eu falei aqui hoje, ela não é um transtorno, ela é uma reação normal do organismo frente às situações da vida que a gente precisa enfrentar todos os dias, os desafios, as escolhas, né, as tomadas de decisões. Tudo isso requerem de nós atenção, a gente quer acertar. Se a gente vai fazer uma prova, a gente precisa o quê? Estudar, se preparar, para que no dia também a gente tenha calma, né, e a gente possa fazer e ser aprovado, e fazer da melhor forma, né? Então isso depende muito do da nossa história, de onde a gente vem, né? A nossa sociedade tem muito na aprendizagem social também, né? Mas a ansiedade em si, ela não é um transtorno, ela não é uma doença, ela não é um problema. Ela pode se transformar se a gente não souber como, se a gente começa a sofrer, né, mais descargas, desgaste diante das situações, que podem ser trabalho, família e questões pessoais, né? Alves Josiara colocou aqui, né? Adorei, pena que cheguei atrasada, tá certo. Eu tento anunciar a live com antecedência, geralmente dou 1 ou 2 dias antes, né? Coloco no meu status, coloco lá no Instagram, não tem problema. Toda quinta-feira eu irei fazer lives, geralmente às 7 da noite, né? Geralmente 7 da noite você tem um assunto aqui relevante e a gente vai conversar. Claro que aqui não é uma psicoterapia, né? A ideia não é essa. A ideia é a gente falar e trabalhar e refletir como a gente pode aliviar, receber algumas dicas, sim, de como a gente pode aliviar o nosso estado de estresse, de cansaço, né, de ansiedade. Então, você pode me acompanhar aqui toda quinta-feira e ver meus vídeos. Toda semana eu coloco vídeos novos falando sobre a temática, mesmo que você chegou atrasado, tá certo? Então, obrigado aí para vocês que entraram. Obrigado a Alves que está aqui, né, Josiara, que está aqui ainda. Eu vou encerrar aqui e vai ficar, eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Então vai ficar salvo aqui no meu Instagram e nos outros canais que eu já falei. Você pode ver lá, tá bom? Obrigado e boa noite. Outra coisa, você pode encaminhar essa live aí para outras pessoas, comentar, marcar pessoas
encaminhar para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Vamos ajudar então a alcançar mais pessoas para que elas possam se sentirem melhor. Obrigado, boa noite.